I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Olá, bom dia! Quinta-feira, 27 de março. Eu sou Duda Ventura e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. O seu podcast, só com notícias internacionais. O Brasil foi manchete ao redor do mundo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 de seus aliados réus. O caso investiga uma tentativa de golpe de Estado antes e depois das eleições de 2022. A Procuradoria-Geral da República os acusa de 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio da União e deteriorização de patrimônio tombado, os dois últimos relacionados aos atos de 8 de janeiro em Brasília. Agora eles responderão ao processo no STF, que decidirá se são culpados ou inocentes. Nos Estados Unidos, o The New York Times e o The Washington Post deram destaque à decisão. O Washington Post lembrou que Bolsonaro expressava nostalgia pela ditadura militar e desafiou o sistema judicial brasileiro durante o seu governo. Na Itália, o La Repubblica apontou que os acusados podem pegar até 43 anos de prisão. Já na Alemanha, o Frankfurter Allgemeine avaliou que o processo tem grande impacto político e que reduz drasticamente as chances de Bolsonaro disputar as eleições de 2026. Segundo o jornal, ele ainda lidera a direita brasileira, o que torna a busca por um novo candidato um desafio. O canal de notícias público do Catar, Al Jazeera, por sua vez, destacou as semelhanças entre Bolsonaro e Donald Trump. O tema também foi dissecado pelos argentinos Clarín e La Nación, pelo El País da Espanha, que fez até mesmo um perfil de cada um dos ministros do STF, pelo Le Monde, na França, e pelos britânicos BBC e The Guardian. Nos Estados Unidos, mais uma tarifa de Donald Trump. Ele anunciou 25% sobre carros importados, com o objetivo de gerar 100 bilhões de dólares em receita. A medida visa incentivar fábricas estrangeiras a se mudarem para os Estados Unidos. Mas a decisão pode elevar os preços dos carros e reduzir as vendas, já que a produção global de automóveis depende de peças de vários países. No início da semana, Trump também afirmou que taxaria em 25% todos os países que comprassem petróleo venezuelano. Como resposta, a China e a Índia, que são os maiores compradores do produto e representam mais da metade das exportações da Venezuela, frearam as suas compras. Os dois impostos sobre automóveis e parceiros venezuelanos devem entrar em vigor em abril. Seguimos agora para a Europa. Ontem, a Rússia disse que só vai parar os ataques à Ucrânia no Mar Negro se a União Europeia remover as tarifas sobre seus produtos agrícolas. Ao que o bloco respondeu com o contrário, que só vai aliviar as sanções quando as tropas russas saírem da Ucrânia. Enquanto isso, em Paris, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky anunciaram um novo pacote de 2 bilhões de euros em ajuda militar para Kiev. Ainda no velho continente, a Comissão Europeia gerou controvérsia ao sugerir que os cidadãos estocassem suprimentos para 72 horas, para casos de emergências como inundações, incêndios, pandemias ou ataques militares. O aviso faz parte do plano de defesa inicialmente chamado de Rearmar Europa, que foi rebatizado para Preparação 2030, após resistência de países como Espanha e Itália. Roxana Manzato, que é vice-presidente da comissão, negou o alarmismo e defendeu que a medida busca apenas reduzir riscos e custos em casos de crises futuras. Na Suécia, milhares de pessoas iniciaram um boicote aos grandes supermercados após o maior aumento dos preços dos alimentos em 2 anos. O movimento foi impulsionado nas redes sociais e acusa varejistas e produtores de priorizarem apenas lucros. Essa mobilização segue a tendência de protestos contra o custo de vida que também acontece em outros países do continente. E finalizamos na Austrália, onde um projeto de lei fez a senadora do Partido Verde Sarah Hanson-Young levar um salmão morto inteiro como protesto ao parlamento. Ela se opõe a uma proposta que favorece fazendas de salmão em uma enseada protegida na Tasmânia, uma ilha ao sul do país. O governo defende que a medida preservará empregos, mas ambientalistas alertam para os danos à vida marinha local. O projeto deve ser aprovado antes das eleições que acontecerão em maio no país. É isso, a gente fica por aqui. Para receber notícias internacionais atualizadas em tempo real, segue a gente no nosso Instagram. O @é mundo_180_segundos. Mais uma vez,
mundo_180_segundos. Compartilhem também o nosso podcast e, claro, nos deem 5 estrelinhas. Para vocês, um bom dia, um grande abraço e até mais!